Marcos, capítulo 6. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não pôde fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele se admirou da incredulidade deles. Então percorria Jesus as aldeias circunvizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto apenas um bordão. Não deviam levar bolsa, nem pão, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias, mas não deviam levar túnica extra. E disse-lhes: na casa em que entrardes, permanecei nelas até partirdes desta cidade. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ouviu isso o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandara prender João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que era homem justo e santo. Por isso, fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. Finalmente,
chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Tudo o que me pedirdes te darei, até a metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei: Quero que imediatamente me deis no prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça no prato, entregou-a à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o colocaram no sepulcro. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós no barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dá-lhes vós de comer. Disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem.
Ele também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Imediatamente obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Vindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles, mas, quando o viram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viram e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Estando no outro lado, seguiram para a terra de Genezaré e ali aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos ao lugar onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na borda da sua veste, e todos os que nela tocavam eram curados.